Olá, queridos. Vamos falar hoje sobre auto-perdão, tá? No alívio das crises de ansiedade. Esse é o tema desse vídeo e também o tema que estará na minha bio do Instagram para você usufruir dele. Mas vamos lá. Eu quero introduzir dizendo que a pandemia nos colocou e nos introduziu, certo, na desaceleração do planeta humano. A pandemia desacelerou o nosso planeta humano, nossas atividades, nossas ações, né? E ela desacelerou. Ficamos sem poder vivenciar e viver a vida normal que tínhamos antes. Com isso, nós aceleramos um planeta chamado planeta mente humana. E nesse planeta mente humana, que é a nossa mente, nossas emoções, é preciso que tenhamos coragem de tratar, de lidar com ela. Mas estamos aqui para isso. Quero falar com você sobre o auto-perdão para o alívio da ansiedade, porque o auto-perdão é altamente necessário em nossas vidas. Assim como o perdão é necessário, porque o perdão é a asepsia da alma, o perdão é a purificação da nossa alma. Assim como o perdão, perdoar o próximo é imperativo para que tenhamos saúde, não só saúde emocional, mental e saúde física. Já tem tantas comprovações que doenças como câncer, como doenças no estômago, gastrite e outras infecções mais se dão muito pelas cargas terrivelmente negativas de pensamentos negativos, de sentimentos de rancor, de culpa, de ódio, de mágoa. Esses sentimentos, eles são tóxicos à mente, à emoção e ao corpo biológico também. O que não dirá o auto-perdão, que é o nosso tema de hoje. Precisamos perdoar nós mesmos. Precisamos tratar desses medos, dessa autocrítica demasiada, dessa autocobrança exagerada, desse perfeccionismo carregado de culpa, porque o perfeccionismo busca as falhas em tudo que se faz, buscando as falhas encontra culpa e estaciona a emoção no lugar da culpa que produz a falta de perdão a si mesmo. Precisamos tratar desses processos sabotadores, por exemplo. Muitas vezes nos sabotamos as nossas emoções e os nossos sentimentos, porque no fundo temos medo de tocar nas nossas falhas, de fazer contato com o nosso ser humano limitado, que nós somos. Porque enquanto ser humano somos limitados, somos cheios de qualidades, mas de defeitos também, e isso nos faz melhores, porque as falhas, elas nos propõem uma alternativa fantástica de melhorar. Precisamos tratar com esse auto-perdão hoje. Você precisa se perdoar, né? Porque isso gera aprisionamento dentro de nós mesmos. A culpa, a mágoa, né? A autocrítica demasiada produz um cárcere, uma prisão interior, uma prisão interna. Aprisiona seus sentimentos, suas emoções, inclusive toda a sua saúde biológica. Tratar a culpa psiquicamente não é simples, né? Não é só dizer, olha, se perdoa, perdoe-se por isso, não é só isso. Tratar a culpa psiquicamente, o perdão psiquicamente requer algum tempo e algumas estratégias que eu vou também te dar nesse vídeo. Tá? Mas os mecanismos de apego à minha raiva, apego à minha culpa, apego à minha negatividade, esses apegos que construímos dentro de nós e que muitas vezes são autossabotadores, muitas vezes são apegos que na verdade estão querendo responder a uma culpa. Então eu me sinto tão culpada que eu me apego à minha culpa, para que eu possa me punir todos os dias. Tá? E é necessário nos livrarmos desses apegos. O apego, a raiva de si mesmo por ter não dado certo algum projeto, o apego
a negatividade, o apego, por exemplo, a não achar justo o que você fez e não achar justo por não ter feito nada e aconteceu aquilo que você não gostou, que lhe entristeceu, que lhe ofendeu, que lhe machucou. Precisamos nos livrar de todos esses apegos, porque esses apegos trazem uma corrente tão pesada de culpa e de falta de perdão para nós mesmos. Como eu disse no início do vídeo, a pandemia nos inaugurou um tempo de desaceleramento humano. Nós ficamos mais parados e, consequentemente, começamos a pensar mais em nós mesmos. E o lado bom da história, né, é que nós começamos a pensar mais sobre nós mesmos, porque nós precisamos pensar sobre nós. Nós precisamos pensar sobre o que pensamos. Nós precisamos pensar sobre os valores que carregamos, mas também precisamos pensar sobre as culpas que carregamos. Tá certo? Se Deus, que é perfeito, aceita o homem imperfeito, como nós não vamos aceitar a nós mesmos e as nossas imperfeições? Nós somos tão humanos e imperfeitos que repetimos os mesmos erros. E isso nos leva a quê? A refletir sobre esses erros ou acertos, ou talvez nem erros nem acertos, mas refletirmos sobre nossas atitudes e nossas ações a fim de ficarmos melhores e não de nos enclausurarmos, nem de nos aprisionarmos em nossas ações que julgamos errado e às vezes são erradas mesmo, nos prejudica e prejudica outros mesmo. Mas o fato se dá de nós não estacionarmos nelas e nos aprisionarmos e nos culparmos e pegarmos o chicote do atormentador e lançarmos em nós mesmos. Que nós possamos nos livrar desse chicote de culpa, sabe? De culpa, de peso, de prisão. Hoje, nesse momento, nesse vídeo que você está ouvindo, é a sua grande oportunidade. Eu espero que você comece a mergulhar comigo nesse mundo interno dos homens imperfeitos que somos, mas com todas as estratégias que eu vou já entregar para você. Mas eu quero falar sobre o eu ideal e o eu real. Freud fala disso na sua teoria. Ele diz que o eu ideal é aquele eu que a gente quer mostrar para todo mundo perfeito. Aquele eu mascarado, que a gente quer agradar gregos e troianos. Que a gente quer ser melhor, que a gente se comporta de um jeito que a gente nem gostaria, que a gente quer agradar. E o eu real é o meu eu, quem eu sou de verdade. Então eu quero convidar você para sair do eu ideal, tá? Mas vir para o eu real, onde você é você mesmo, onde você se encontra com suas dores, com suas culpas, com suas falhas, mas que você vai encontrar um caminho aqui com o que eu vou falar para você, aqui e agora. Que você possa sair da hiperresponsabilização. E o que é a hiperresponsabilização, Roseni? A hiperresponsabilização é quando nós nos responsabilizamos exageradamente por todas as falhas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, nas coisas que fazemos. Então nós hiperresponsabilizamos demais o nosso próprio eu e começamos a nos cobrar exageradamente. Isso constrói aprisionamento emocional. A outra coisa que eu queria compartilhar aqui é também o perfeccionismo e a culpa, porque o perfeccionismo culpa. Por que ele culpa? Porque o perfeccionismo é a busca dos defeitos de tudo que você faz. Então, pessoas que têm personalidade perfeccionistas, tudo que elas fazem, elas já olham procurando o defeito daquilo. Mas é o seu olhar, é o olhar seu e é um olhar aprisionador, porque todos nós temos falhas. Tudo que fazemos tem as coisas boas, maravilhosas, mas tem as coisas que dão errado. E a gente precisa fazer contato com o que dá errado com tranquilidade, considerando que somos humanos.
não é? Sem essa regra tão cruel, sem esse chicote da culpa. Então lance fora o chicote da culpa hoje das suas mãos, tá certo? E eu quero compartilhar com vocês alguns passos que eu julgo muito importantes para que você trabalhe o seu auto-perdão. O primeiro passo é falar e refletir sobre os seus porquês. Porque quando a gente se culpa, a gente é cheio de porquê. Ah, por quê? Por que isso não deu certo? Por quais motivos, né? Não deram certo isso? Por que eu fiz isso assim? Por que eu não deveria ter feito? Por que eu fiz? Eu deveria não ter feito. Esses porquês precisam ser conversados, eles precisam ser refletidos mesmo. Você precisa fazer contato. Fugir não adianta. Mas fazer contato, refletir, falar, principalmente, vai ajudar, porque vai encontrar exatamente as respostas adequadas fora do chicote da culpa. Respostas sem o chicote da culpa, mas respostas adequadas. Às vezes entramos num modo automático de não questionar as coisas, os nossos pensamentos. E aí, de repente, nós estamos no modo automático do pensamento que culpa, porque não paramos para pensar no que estamos pensando. E o que me levou a fazer isso? Quais os motivos, as dúvidas? Eu aconselho que você assuma essas responsabilidades. Assuma a sua culpa. Assuma o que você fez, assuma o que deu errado. Não como a falta de perdão, mas como quem está refletindo no que fez. É importante refletir no que foi feito ou no que não foi feito, não é? É importante refletir sobre esses porquês. Segundo passo, ao refletir, livre-se das culpas. Livre-se do que lhe condena, do que lhe coloca prisão, do que não lhe deixa saída. Livre-se delas, compreendendo quem você é. Porque errar aponta que precisamos aprender com algo. E o algo é exatamente o erro. O que nos faz melhores são os nossos erros. Então é muito importante. E reconhecendo isso, pedir desculpas quando é necessário pedir desculpas, não é? A outro e perdoar-se a si mesmo. Terceiro passo, faça acordo com você mesmo. Aceite-se, né? Diálogos internos desenvolvem esses acordos. Então faça um acordo com você mesmo. Eu trato, por exemplo, no meu consultório, pacientes que vêm, ou mesmo no projeto Clínica da Alma, pessoas que vêm trazendo a culpa de um suicídio, de um luto, de uma pessoa que se suicidou, que ela esteve perto, né? A pessoa esteve perto ou vivenciou essa questão, vivenciou uma situação que introduziu você de uma forma indireta no suicídio, como por exemplo, pessoas da família que se suicidam e você fica culpando-se a si mesmo. Por que eu não fiz alguma coisa? Por que eu não evitei? Por que eu não consegui evitar que a pessoa querida se suicidasse? E eu faço sempre um questionamento quando eu escuto pacientes e pessoas que trazem essa demanda de culpa por alguém ter se suicidado. Eu costumo dizer algo que eu quero dizer aqui, porque pode ajudar muitas pessoas que estão ouvindo esse vídeo. Deus deu o livre-arbítrio para todos os homens. E se Deus respeitou o livre-arbítrio de quem tirou a sua própria vida, como é que você iria impedir? Ou eu iria impedir? Nós não somos capazes disso. Todos nós temos o livre-arbítrio, a livre escolha, e Deus deu de presente ao homem, para o homem ser livre para escolher o que ele quiser escolher da sua vida. E Deus respeitou e respeita. Então nós precisamos também entender que nós respeitamos o livre-arbítrio das pessoas. E não adianta se culpar.
porque alguém que você conhece se suicidou. Não se culpe, não é? Nesse terceiro passo, faça esse acordo com você mesmo. Se Deus respeitou até hoje e respeita o livre-arbítrio, permitindo que as pessoas façam com a vida delas o que elas quiserem, então eu também não poderia fazer nada. Quarto passo, o que aprender sobre você mesmo com essa experiência? Aprenda, não repetir os erros, né? Seja generoso com você mesmo e aprenda, faça das experiências onde você entende que você não se saiu bem, faça uma experiência de aprendizado. Quinto passo, menos ego. Desconecte-se de uma forma excessiva com o seu próprio eu, tanto para se cobrar como para cobrar os outros. Menos eu, menos ego. Porque você sabia, quando a gente não se perdoa a nós mesmos, a gente está cobrando de nós mesmos um alto padrão. E isso é egolatria. Isso é um hiperego, um hiperego. Não é tão elevado que nem o próprio ego consegue alcançar o nível do hiperego. Sexto passo, receba perdão de Jesus. Queridos, a Bíblia diz em 1 João 1,9, eu acho esse texto da Bíblia muito maravilhoso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos perdoar de todo pecado. Deus sabia que o ser humano não era perfeito e Ele preparou perdão para as nossas mancadas, nossos deslizes. Então, se o Criador, se o Deus Todo-Poderoso prepara para nós misericórdia e perdão, como que eu mesmo não vou entregar para mim misericórdia e perdão? Então, se perdoe. Sétimo passo, eu me desapego à culpa, eu me desapego à raiva, eu me desapego a não achar justo o que eu fiz ou injusto o que eu não fiz. Eu me desapego desses porquês de culpa e de condenação. Se desapegue. Verbalmente você pode repetir comigo. Eu me desapego de toda culpa que eu carrego. Eu me desapego das raivas de mim mesmo. Eu me desapego de não achar justo o que eu fiz. Eu me desapego de não achar justo o que eu não fiz. Eu me desapego de me culpar porque eu fiz e de me culpar porque eu não fiz nada. Repita isso, repita essas frases. Oitavo passo, procure ajuda profissional. Uma pessoa que conhece a si mesmo, que desenvolveu o seu autoconhecimento, é uma pessoa que entende o que levou ela a fazer algumas coisas que deram errado, o que levou ela a processos de culpa, a processos de acusação, tanto com o outro como para si mesmo. Então, procure um profissional especializado para tratar com você essas culpas e às vezes a falta do auto perdão, porque isso vai te ajudar, tá certo? Isso é o que eu tenho para você nesse vídeo. Siga esses 8 passos, tá certo? São 7 passos e o 8 é um conselho caso você precise de um profissional para te ajudar a dar as respostas que você precisa para você mesmo. E fica com Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Assina o canal se você não assinou. Curte e encaminha com pessoas que vão ser abençoadas de alguma forma com esse vídeo. Tchau, tchau.